12 de Apocalipse, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Também guerreou o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais no céu se achou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Sim, ele foi expulso, ele que é o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui no capítulo 12, versículo 7 até o versículo 9, é falar de uma guerra que houve no céu. E essa guerra aconteceu entre o diabo e as hostes angelicais do nosso eterno Deus. E diz que Deus venceu essa batalha e o diabo foi expulso do céu. Quando você vai para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, verso 14 a 17, lá diz que o diabo era um anjo de luz. Ele era um anjo no céu, Deus criou ele um anjo perfeito. E em um certo momento ele começou a alimentar o orgulho, a vaidade, e o mal brotou no coração dele. E aí ele cobiçou o trono de Deus. E Isaías capítulo 14, verso 12 a 15, diz que ele quis tomar o trono de Deus, quis reinar acima do reino de Deus e quis ser igual a Deus. E agora no capítulo 12 de Apocalipse fala que essa cobiça que ele teve pelo trono de Deus levou ele a guerrear contra o próprio Deus. Só que ele perdeu a batalha e foi expulso do céu. É o que a Bíblia fala sobre a queda de Satanás. Agora, no capítulo número 12, no verso 12, está escrito o seguinte, capítulo 12, verso 12, diz assim, versículo 12, diz: por isso, fiquem felizes, ó céus, e vós que habitam neles. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vocês com ira, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora aqui a história continua dizendo que o diabo foi expulso do céu, e agora aqui na terra ele está com ira, e veio com ira contra os habitantes da terra. E diz que ele está irado, está com cólera, com ira. E aqui diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aqui se refere ao juízo final. O diabo sabe que não vai viver eternamente. Ele sabe que haverá um juízo final e que ele será destruído no juízo. E ele desceu à terra com ira contra Deus, porque Deus expulsou ele do céu, com ira contra os filhos de Deus, contra a criação de Deus. E ele agora está procurando levar quantas pessoas possíveis que ele possa levar à tentação, ao pecado, a se afastarem de Deus, para que assim ele possa ir para a condenação e levar com ele o maior número de pessoas possíveis que ele possa levar. E aqui você percebe que a ira do diabo, a ira que ele tem contra Deus, ele veio agora com essa ira para a terra, está irado contra os filhos de Deus. Agora você continua ainda na leitura do texto, no capítulo número 12, do verso número 1, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui no capítulo 12, verso 1, João vê uma cena, ele vê uma mulher no céu. Essa mulher está vestida que nem um sol. E aqui diz que essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher que aqui João vê representa a igreja de Deus. Por que tem uma coroa de 12 estrelas? Bem, a igreja cristã teve como seus principais fundadores, melhor dizendo, os seus principais embaixadores, porque quem fundou a igreja foi Cristo, né? Mas quem foi embaixador dessa mensagem, dessa igreja, foi os 12 apóstolos. Judas se enforca, mas Paulo entra no lugar de Judas também, e aí você completa o número de 12 apóstolos. Essas 12 estrelas seriam então referência aos 12 apóstolos que levaram a mensagem da igreja cristã para o mundo. E aqui diz que essa mulher, que representaria a igreja de Deus, estava aqui. João vê essa cena. E no verso número agora 6, diz o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Olha só a cena seguinte: João vê uma mulher, e João vê essa mulher agora indo para o deserto para ser sustentada. Agora, por que essa mulher foi para o deserto? Quando você vai para o verso número 2, versículo número 3, diz o seguinte: viu-se outro sinal no céu, a saber, um dragão grande e vermelho. João vê uma mulher, que aqui representaria a igreja de Deus, e agora ele vê na sequência da cena um dragão. Por isso que a mulher vai para o deserto, porque o dragão que João vê está perseguindo essa mulher. O dragão está perseguindo essa igreja. E conforme diz o Apocalipse, o dragão representa o diabo, a mulher representa a igreja, o dragão representa o diabo está perseguindo essa igreja, e essa igreja vai para o deserto,
e ali por Deus é mantida durante 1260 dias. E o que seria esse 1260 dias que essa igreja foi mantida por Deus? Conforme o livro de profecia, no livro de Ezequiel, capítulo 4, verso 7, o profeta Ezequiel ali fala que cada dia na profecia se refere a um ano. Então, quando você vê numa profecia o número ou uma referência a um dia, se refere a um ano. Na profecia, dia é símbolo de ano. Então, só para você não esquecer, a mulher é símbolo da igreja, o dragão, símbolo de Satanás, e um dia simboliza um ano. Então, temos aqui uma igreja que foi perseguida pelo diabo durante 1260 dias, que em profecia seria 1260 anos. Durante 1260 anos, o diabo esteve irado com essa igreja em um momento da história e perseguiu essa igreja. Mas Deus manteve essa igreja. Quando é que seria isso? Quando é que foi que aconteceu esses 1260 anos de perseguição? Quando você vai para o ano 538, surgiu um poder político e religioso nesse tempo. Esse poder político e religioso que surgiu no ano 538 perseguiu os cristãos até 1798. Porque no ano de 1798, esse poder foi neutralizado e a perseguição parou por um tempo. Então, de 538 até 1798, esse poder político e religioso perseguiu os cristãos. E ali, você contando de 538 até 1798, vai dar exatamente 1260 anos. E como diz a profecia, o dragão iria perseguir essa mulher durante 1260 anos. Você está para entender mais ou menos o que quer dizer a profecia. A profecia está falando que o diabo está irado contra uma igreja. E quem seria essa igreja? Capítulo 12, verso 17, diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Segundo agora diz o verso 17, o diabo está irado contra uma igreja que os seus descendentes, ou seja, os seus membros, os seus fiéis, os fiéis dessa igreja, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E é contra esta igreja que o diabo está irado. Ele está irado porque essa igreja prega os mandamentos de Deus, prega a obediência à lei de Deus. E você sabe qual é a lei de Deus? Quando você vai para a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17, lá fala quais são os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é não ter outro Deus. Esse é o primeiro mandamento, não ter outro Deus. Segundo mandamento, não adorar ídolos. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, santificar o dia de sábado. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto mandamento, não matar. Sétimo mandamento, não trair. Oitavo mandamento, não roubar. Nono mandamento, não falar mentiras contra o próximo. E o 10º mandamento é não cobiçar. A igreja que guarda e prega esses mandamentos é esta igreja que o diabo está irado contra ela. E você aprendeu nessa manhã como saber qual é a igreja que o diabo está irado. E você também aprendeu hoje que Deus tem um plano para a sua vida. O plano de Deus é que você venha obedecer à lei de Deus. Porque no grande conflito entre o diabo e Cristo, existe uma igreja que prega a obediência à lei de Deus. E é esta igreja que Deus está amando, protegendo e ajudando e guiando na caminhada. É uma igreja perseguida, mas uma igreja muito amada por Deus. Só que o diabo está com ira contra esse povo. Que você possa participar desse povo e obedecer à lei do Senhor. Nesse momento, escute mais um louvor e que o eterno Deus te abençoe grandemente. Amém.